Olá, catequista e liderança, nossas boas-vindas a mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã da Arquidiocese de Florianópolis. Esta é a nossa etapa 217 para abrir mais um conteúdo para a nossa formação. Neste mês de outubro, nosso tema será a evangelização com os adolescentes ou a transmissão da fé na adolescência. Por isso, nós contamos com a assessoria, com a formadora Glau. Ela é da paróquia Santo Antônio de Campinas, São José, e a gente acolhe com muito carinho você, Glau, agradecendo desde já a sua disponibilidade e seu testemunho de fé, dizendo para os nossos catequistas, quem nos acompanha, que você é educadora de formação, também psicóloga, e aí para lhe acolher bem, gostaria que você então se apresentasse, já disse o seu nome, né? Mas diga um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para quem estiver nos acompanhando agora, saber um pouquinho de você também. Olá, Ariel, olá, lideranças. Meu nome é Glaucier dos Anjos, e eu acabo me intitulando Glau porque acabou pegando o apelido Glau, e aí no fim eu virei Glau, e né, as pessoas às vezes acham até que é o meu nome, né? Então eu acabo me apresentando assim, e até porque Glaucier é meio complicadinho de entender, várias pessoas não entendem, pede para eu repetir, para soletrar, então o Glau foi uma maneira de a gente simplificar, né? Então, como a Ariel disse, eu sou educadora há mais de 20 anos, então a minha formação primeira é a pedagogia, fiz especializações na infância, na adolescência, e esse tempo todo de escola, eu costumo dizer que escola é um laboratório da vida, né? Porque esse tempo todo de escola a gente conhece muitas histórias, acompanha muitas famílias, acompanha seus desafios, né? Tanto desafios da vida mesmo, quanto os desafios de educar essas crianças e esses adolescentes. E eu fui sempre uma curiosa, né? Uma curiosa das relações, das relações familiares, da infância, da adolescência, e eu fui então estudar psicologia e depois me graduei em formação clínica. Então, a minha atuação na clínica é na abordagem da gestalterapia, e lá eu atendo também muitos adolescentes, né? Eu quero aqui parabenizar vocês pela escolha do tema, acho muito bacana esse olhar da igreja para os adolescentes, esse olhar de aproximação, né? Eu acho que nossos adolescentes estão carentes de muitas coisas, né? E a igreja ter esse olhar de entendê-lo e de aproximá-lo de fato, eu quero parabenizar vocês e agradecer o convite. A gente é quem agradece, viu, Glau? Né? Já chamei você pelo apelido desde o começo, por estar conosco aqui e ouvir, né, a sua presença enquanto profissional, educadora, né, psicóloga, a sua presença conosco é dizer assim, como é que a sociedade percebe os adolescentes ou como que a igreja pode prestar esse serviço da escuta. Né? Nós queremos, com essas etapas do mês de outubro, nos colocar na atitude de escuta. Lá em Roma está acontecendo o sínodo para os bispos, ou melhor, o sínodo dos bispos sobre sinodalidade, que é um tempo de 4 anos de escuta da igreja toda, e aqui na nossa arquidiocese, fazer esse serviço de escutar os profissionais sobre o tempo, ou sobre a fase da adolescência. E a primeira pergunta que a gente quer fazer para você é, dos seus estudos, do seu processo de formação, como é que você diria que a gente pode compreender a fase da adolescência nos dias de hoje? Como enxergar e compreender os adolescentes de hoje? Então, primeiro eu começo dizendo que os adolescentes de hoje são os mesmos adolescentes de tempos atrás, né? Eu costumo dizer que os adolescentes não mudaram. O mundo é que tem mudado muito e muito depressa, né? Então, os adolescentes, assim como nós, vão se adaptando a esse mundo que está diferente, que exige mais coisas da gente, né? Mas do ponto de vista
do neurodesenvolvimento, do ponto de vista das necessidades dos adolescentes, são as mesmas. É o mesmo adolescente de tempos atrás, né? O adolescente está numa fase que o cérebro ainda não está totalmente formado, maduro, então ele tem dificuldade em antecipar as consequências, ele é mais impulsivo, ele age muito na emoção, né? Os prazeres também ele experimenta de uma forma diferente dos adultos e das crianças. Então, o adolescente, ele é pura pulsão, né? Ele quer viver tudo ao máximo. E então, nesse ponto de vista, se a gente pensar um pouquinho como que nós éramos adolescentes, a gente vai ver que nesse ponto de vista são os mesmos adolescentes. O que muda são as exigências atuais. Então, na nossa adolescência, na minha, né, há mais de quase 30 anos atrás, né, uns 30 anos atrás, da minha adolescência, a gente não lidava com questões que hoje o adolescente lida, né? Então, hoje, o adolescente está exposto aí à questão das mídias, né, das redes sociais. O nosso adolescente de hoje, ele já nasceu na era digital, então ele já nasceu mergulhado num ambiente digital, e aí isso vai trazer novos desafios, né? Então, não é o adolescente que está diferente, ele tem novos desafios, novos estímulos. E aí, quando a gente pensa que no comecinho da adolescência, eles têm bastante dificuldade em manter a opinião. Então, eles facilmente são levados a tomar atitudes que talvez eles não reflitam muito, eles mudam de opinião muito rápido, eles cedem às pressões para fazer parte do grupo. E ali no final da adolescência, aí já é um momento que ele começa, porque vai nesse processo de amadurecimento, no final da adolescência ele começa a ter dificuldade em mudar de opinião. Então ele está formando a sua opinião sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas, e aí é que entra o nosso papel, né? Nesse vão aí entre o começo e o final da adolescência, o nosso papel enquanto adultos cuidadores, no sentido de pais, professores, catequistas, né? O que a gente pode fazer nesse meio para ajudar o nosso adolescente? Você tocou num assunto, Blau, que o Diretório para Catequese, quando foi lançado em 2020, chamou as novas gerações de nativos digitais, né? Enquanto eu e você somos os migrantes digitais, a gente está aprendendo tudo isso. Inclusive, fazer uma formação de catequistas por essas telas, a gente tem que aprender como fazer. Os adolescentes têm o traquejo, né? Então, tudo isso caracteriza muito o que você falou, que é uma mudança, né? Mas, se eu pudesse ser insistente, se você pudesse fazer um paralelo, né? Você mencionou a dimensão tecnológica, mas comparando um pouquinho da sua adolescência, da minha adolescência, como é que eram os processos de cuidado? Você terminou dizendo sobre o papel dos cuidadores. Então, o que seriam esses papéis de cuidado naquela época ou para essa época? Uhum. Então, quando eu falo que os adolescentes necessitam ainda das mesmas coisas que os adolescentes de tempos atrás necessitavam, eu falo do amor, né? E a gente trazendo aí para a família, né? E o amor, os limites, porque os pais precisam, os pais são os responsáveis por esses adolescentes. Por mais que os adolescentes não se entendam direito, eles não se entendem mais como criança, eles também não são adultos, então eles também não podem tomar decisões, né, sobre... Eles estão nessa transição e isso é muito incômodo para eles. Mas ainda são os adultos que lideram, né? São os pais que mandam ainda, são os pais que têm a autoridade. E eu vejo que os pais estão muito perdidos ainda. Quando eu falo assim, é claro que eu generalizo, né? E toda generalização, ela tem muitas exceções, né? Então, eu generalizo quando eu digo que os adolescentes estão adoecendo muito emocionalmente. Eles... eu estou fazendo uma mistura aí, vamos voltar? Eu vou começar de novo, tá? Então, Ariel,
quando tu me perguntas o papel do cuidado desses adolescentes, aí eu te digo, os nossos adolescentes necessitam da mesma coisa que nós necessitávamos lá na nossa adolescência, que era cuidado, amor, limites, atenção, presença. Então, por mais que a gente ouça e dizer, mas tá tudo muito corrido, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo sempre precisou trabalhar, né? E ter filhos é uma decisão. Então, quando a gente tem um filho, a gente sabe que sim, vai dar trabalho, mas continua sendo o papel dos pais dar esses limites. O que a gente olha hoje, tanto na psicologia, quanto várias áreas têm olhado para esse adolescente, como que ele se comporta, como acolhê-lo, né? Mas o que importa saber é que, mesmo que a gente hoje tenha uma compreensão maior desse adolescente, os pais continuam sendo os condutores dessa história. Então, os pais, sim, precisam dar limites. A diferença é que esse limite, ele pode vir, ele deve vir, na verdade, de um jeito diferente, com acolhimento, com validação dos sentimentos desse adolescente. Porque na nossa época, o que acontecia? Os pais diziam não e pronto. Às vezes, desclassifica, né, diminui algumas qualidades nossas, ou então diz, não, tu não tem idade para fazer tal coisa, porque tu ainda é imaturo, porque tu ainda não dá conta, tu não sabe se cuidar sozinho. E aí o adolescente entende o quê? Ele entende só a parte da crítica, né? Ele se sente diminuído, incapaz, e aí os pais encerram a conversa dizendo que não vai, pronto, não pode, pronto, tal. Então, os pais ainda, eles precisam ter essa figura de autoridade. Quando eu digo que os pais estão um pouco perdidos, e aí os adolescentes vão ficando mais perdidos ainda, porque eles questionam os pais, eles precisam se diferenciar dessa família para se constituir enquanto sujeitos, mas, embora eles não saibam, eles precisam desse limite para se constituírem. Eles precisam que o pai diga, não, nesse momento você não pode fazer tal coisa, eu não me sinto confortável que você faça isso. Ele precisa do limite, né? Dentro de casa, em primeiro lugar. E como que vem esse limite? Como que vem esse cuidado dos pais? Como eu estava falando, validar o sentimento. Eu lembro uma vez, eu era adolescente, e eu combinei com as amigas que ia sair, ia numa festa, eu tinha 14, 15 anos. E eu achava, por isso que eu falo que é importante, sempre falo com os pais quando chega no consultório, que é importante a gente olhar para o adolescente que a gente foi. E assim fica mais fácil se conectar com o nosso filho, com o nosso adolescente, né? Isso vale para as relações familiares, para as relações, no caso que a gente está falando da catequese, né? Claro que em cada espaço, de acordo com o que é possível fazer. Mas trazer esse adolescente, eu fui adolescente um dia, e quando eu tinha esses 14, 15 anos, que eu parei para pensar outro dia, para contar para uma família que eu atendia, eu me achava uma mulher pronta já, madura, eu sabia tudo da vida. E eu como a minha mãe, eu sou a 7ª filha, né, minha mãe teve 8 filhos, eu acho que ela já estava meio até cansada de viver a adolescência dos filhos, né, porque eu já tinha 6 irmãos mais velhos. E aí ela era mais permissiva, assim, ela tinha cuidado, tinha presença, mas ela não era muito de dizer não, né? E eu programei essa festa com as minhas amigas, crente que eu ia, né? E vi roupa e combinei tudo, e assim, final do dia, eu meio que avisei a minha mãe, ela disse, não, você não vai. Como assim não vou? E de fato, ela não me deixou ir, e aquilo foi o fim do mundo para mim. Eu lembro que eu chorava, parece que eu tinha perdido alguém, né? E sim, aquilo tudo é muito intenso para o adolescente. Ele não está fazendo drama, ele não está querendo chamar atenção, ele está sofrendo. Então, se minha mãe tivesse conhecimento naquela época e validasse meu sofrimento, né, chega e diz, olha só, eu entendo que tu esteja sofrendo, eu também nessa idade eu tinha muita vontade de fazer tal coisa, e às vezes eu não podia, e eu sofria, realmente é difícil, né? Eu não me sinto confortável para te deixar ir, mas eu entendo teu sofrimento. Ponto.
você não tem que esperar que o adolescente entenda os seus motivos, mas que ele obedeça os teus limites, né? É você que põe a ordem em casa, pai e mãe, né? E os dois, de preferência, se estiverem juntos, né? Mas às vezes não estão juntos, mas que pai e mãe possam conversar entre si e terem uma mesma caminhada. Isso é muito importante para os filhos também, né? Que os filhos entendam que seja com a mãe ou com o pai, a resolução vai ser a mesma. Então, não sei se eu respondi tua pergunta, pode ir me interrompendo que eu vou falando assim, né? Tá bom. Ia te perguntar, você tocou num ponto um pouco atrás, sobre esse processo do não é mais criança, mas está fazendo também a sua caminhada para uma nova identidade, né? Do ponto de vista, assim, do consultório, da clínica, você como profissional, existe como alguma dica, né? Catequista sempre pergunta como, né? Então, assim, como é que a gente pode, olhando para este cenário do desconstruir o lado infantil da criança, mas construindo uma nova identidade, o que é que você diria para este processo nosso de acompanhadores, catequistas, também educadores na fé? Como é que é possível perceber essa transição de ir saindo deste universo mais infantil, criança, e criando este processo de uma adolescência? Você citou os pais, né? A dimensão da autoridade, a dimensão dos limites, mas da validação dos sentimentos. Trazendo para o aspecto da fé ou da religião, existe alguma relação? É possível de fazer alguma relação? Eu acho, Ariel, que o principal nesse processo é sempre a escuta, né? Então, dependendo do tema que se vai abordar, porque a catequese geralmente, né, para os adolescentes, ela gira em torno de alguns temas, né? Então, assim, dependendo do tema que for abordar, ouvir o adolescente, né, em primeiro lugar, o que ele pensa, o que ele já conhece daquele assunto, né? Às vezes não partir do nosso pressuposto de que eles ainda são crianças, mas eles também não são adultos, né? Mas eu diria que principalmente ouvir. Ouvir e possibilitar o diálogo. Às vezes os adolescentes nos procuram para contar alguma situação e às vezes quando eles querem contar alguma coisa, ou eles só querem falar e serem ouvidos, ou às vezes eles querem nos contar alguma coisa que é deles. E aí vai depender a forma como a gente faz essa escuta, para que ele se sinta seguro ou não para continuar falando. Então, eu vou dar um exemplo. O adolescente vem e conta pra gente uma história de alguma amiga que fez tal coisa. E aí, se eu já vou falando, nossa, mas a tua amiga, e eu começo a julgar, eu começo a dar a minha opinião, eu travo esse adolescente. Se ele tinha alguma coisa para me contar ou para me perguntar, ele não vai mais fazê-lo. Então, quando a gente fala em escuta, é uma escuta que busque o não julgamento, é uma escuta de fato, uma escuta que não quer já ficar ensinando, dizendo o que fazer, porque muitas vezes o adolescente ele não está procurando uma explicação sobre fazer algo. Ele só quer falar, ele quer ser ouvido, ele precisa ser ouvido, né? Aliás, as pessoas em geral precisam ser ouvidas, né? Tem carência em serem ouvidas de fato. Então, eu penso que nesse âmbito da catequese, pensar nesse sentido, sabe, da escuta, do que eles trazem, o que eles podem trazer para aquele tema, o que eles podem contribuir, o que faz sentido para eles. E pensando em quem está nos acompanhando agora, catequistas, lideranças, né, esse é um tema muito novo, nós queremos na Arquidiocese também ajudar quem está com esse processo de catequese, acompanhando novos adolescentes. Se você pudesse falar conosco, olhando agora para os adultos que nos acompanham, uma mensagem breve ou alguma mensagem que você diga assim, né? O que esperar de nós? E você que é uma profissional que trabalha com adolescentes, famílias, o que você diria para esses adultos que somos nós, que também acompanham adolescentes na dimensão da fé? Então,
Primeiro que quando a gente trabalha com os adolescentes, a gente tem uma concorrência que é até desleal, né? Que é esse mundo digital, que são as redes sociais, que são rápidas, que em segundos as coisas são divulgadas, em segundos a gente vê o que o outro está fazendo, é dinâmico, é atrativo, né? Tem som, tem imagem, então já é aí um diferencial, uma concorrência, digamos, né? Então, quando a gente se propõe a trabalhar com eles, eu entendo que a gente precisa acolhê-los, trazê-los para perto da gente. E a gente faz isso de várias formas, com várias atitudes, né? Como eu falei, com a escuta, mas é também validando esse adolescente, acreditando no potencial. A gente tem, às vezes, algumas idealizações, né? Idealização de um filho, idealização do que é ser uma criança tranquila, do que é ser um adolescente responsável. A gente tem várias idealizações. Mas, quando a gente trabalha com os adolescentes, a gente precisa entender que está trabalhando com o real. E vai chegar para a gente vários tipos de adolescentes. Né? Vai chegar para a gente o adolescente que é super acompanhado em casa, que tem uma família presente, que tem uma família que consegue conversar com esse adolescente, que consegue interagir com ele, proporcionar momentos fora de tela, proporcionar conversas saudáveis, e aí provavelmente esse adolescente vai ser um adolescente mais tranquilo de trabalhar. Mas a gente vai ter também adolescente que não teve nada disso, que é fundamental em casa, e aí a gente vai ter que acolher no afeto, acolher na palavra, acolher na escuta. Eu costumo ouvir muito, assim, tem muita gente que não gosta de trabalhar com adolescente, até mesmo na clínica, sabe? Tem muita gente que não gosta de trabalhar com adolescente, porque acha o adolescente chato, acha o adolescente incômodo, tá sempre resmungando. E sim, a vida dele é difícil mesmo, né, gente? Porque, até mesmo pelo corpo, né? O adolescente, ele sente uma indisposição contínua, ele não tem muita vontade de fazer nada que cause esforço, né? O corpo dele está passando por tanta transformação a nível hormonal, as características físicas, a cabeça, porque daí ele tem que pensar no futuro, mas o futuro está longe ainda, mas ele também já não pode mais brincar, na escola ele não vai mais no parquinho, ele tem outros espaços, e aqueles espaços, mas ele também às vezes sente vontade de brincar, porque a criança está ali ainda, né? Então ele está muito confuso com tudo, com o corpo, com a cabeça, ele não se encontra. E aí, às vezes, as pessoas falam, eles são dramáticos. Sim, eles vivem tudo muito intensamente. Então, talvez não seja fácil trabalhar com os adolescentes, né? Mas se a gente se propõe, é esse o adolescente que a gente vai encarar. É esse o adolescente que a gente tem ali na nossa frente. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai fazer de uma forma que a gente acolha e que mantenha ele perto da gente? Ou a gente vai repudiar e ficar só com aqueles que a gente idealiza? E aí a gente sai do propósito, que é acolher e trazer para perto. Ótimo. Várias palavras-chave, assim, né, das suas dicas e dos seus ensinamentos vão nos ajudar muito nesse planejamento de fazer uma catequese diferenciada com os adolescentes. Então, a gente só tem que agradecer muito essa primeira etapa sua de participação aqui conosco. Para você, catequista e liderança que nos acompanha até aqui, nós convidamos que a gente possa seguir agora fazendo a nossa oração com a leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos no momento da nossa leitura orante da Palavra de Deus. Convido você para preparar o ambiente para a oração com Bíblia, vela acesa, flores coloridas e um crucifixo. O texto bíblico de hoje é Marcos, capítulo 9, versículos do 38 ao 43, 45 ao 47 e 48. Leia o texto bíblico com bastante atenção. Identifique personagens e lugares citados no texto. Com a ajuda do texto, responda: o que o discípulo João falou para Jesus?
Qual a resposta de Jesus e o que Jesus ensina nos versículos 41 e 42? Neste cartão número 2, convido você a dialogar com a palavra. Leia atentamente e reflita um pouquinho mais sobre o texto bíblico lido anteriormente. Ainda convido você a escolher um versículo para que possa meditar ele durante toda a semana. E agora, juntos, finalizamos a nossa etapa 217 rezando. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.